Eu vou estar falando hoje sobre várias coisas, Adriana. Eu separei várias coisas para você e para as pessoas que estão mais ou menos como você, e acho que o assunto mais pertinente, na verdade, é o processo de querer salvar as pessoas, né? E eu acho que tu vai entender quando eu for falando como é que funciona isso. E daí, claro, se não entender, é só deixar comentário que eu falo com você também, certo? Então, as pessoas não precisam ser salvas, né? Esse papel não cabe a você, ou a mim, ou a alguém. E aí a história é bem simples. Um dia, um belo dia, né? E isso é muito comum acontecer na infância, quando a gente não tem aquele cuidado de pai, mãe, essas coisas assim. A gente tem que ser grande, a gente tem que ser forte, a gente tem que se criar. Normalmente é nessa fase que a gente toma para si a não tão brilhante ideia, mas é uma ideia de sobrevivência, é uma forma de sobreviver, que é tentar consertar as pessoas, as coisas, arrumar tudo, deixar tudo direitinho, né? E daí, de repente, os problemas dos outros se tornam seus problemas. Então, como eu disse, é uma coisa que acontece muitas vezes desde a infância e gradativamente você vai colocando os sentimentos dos outros na frente dos teus sentimentos, e a essa altura eu suponho que você sequer se conheça, quer dizer, o que você realmente quer, o que você realmente sonha, quem é você, por que você tem essa ou aquela vida, essa ou aquela saúde, essa ou aquela maturidade, e assim vai, né? Então, isso é uma das coisas que acontece quando a gente está salvando o mundo. E aí, daí sempre vai tendo consequências e os próximos passos, né? Que é o quê? Você já parou para pensar que grande parte dos seus problemas são, na verdade, problema dos outros? Os problemas familiares, financeiros, amorosos, psicológicos, tudo ou quase tudo? Então, se a gente vai fazer um panorama, né? A nossa vida não é bem a nossa vida, né? É a vida que a gente vive para o outro. E aí tá, claro, vai passando o tempo, né? Vai acontecendo uma metamorfose e você se torna uma esponja gigante que absorve tudo. Que ainda tem coragem que toca, né? E tem a coragem de considerar isso um ato incrível, um ato heróico, um ato de bravura, né? E sabemos que não é bem assim. Virar esponja é sair catando tudo, né? Então chega aquele amigo que não tá legal e despeja na gente, seja as pessoas à nossa volta, o trânsito na rua, quer dizer, a gente vai absorvendo todas as coisas, os noticiários, tudo que vai em volta. E por algum motivo isso te satisfaz, porque a pessoa que faz isso por algum motivo, ela se sente talvez mais próxima. O que ela não se dá conta é que ela vai ruindo. Mas aí eu vou te dar a razão disso para você entender melhor. Abrir mão de você mesma dessa maneira não é um ato heróico, certo? Primeira coisa que você tem que entender. Na verdade, é só um disfarce que você usa para se sentir amado. Eu vou dizer de uma outra forma, uma outra frase. Algumas pessoas se fazem necessárias, já que elas não acreditam que podem ser amadas. É bem pesado isso, certo? Para quem está escutando, e olha, muita gente assim, eu já fui muito assim também. Então, às vezes a gente se faz necessário, já que a gente não acredita que vai ser amado. Então, no mínimo, as pessoas necessitam da gente. Eu pensei que você gostaria de ser salvo de tudo isso. Na verdade, todo mundo que faz, tá querendo ser cuidado, tá querendo ser salvo, tá querendo ser amado. E a gente fica esperando que na próxima esquina alguém apareça, né, e diga, não, vai ficar tudo bem, pode deixar que eu cuido disso, eu cuido de você. E parece irônico isso, mas a ideia não é ser irônica, é que não. Na verdade, isso me preocupa. Por quê? Porque infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Não basta dar amor e afeto que ele vai vir de volta, principalmente daquelas pessoas que a gente mais cuida. Aquelas pessoas estão tão mal acostumadas por nós a serem cuidadas, entendidas e atendidas, que elas nem se dão conta que você precisa de alguma coisa. Você sabe que eu sou terapeuta há muito tempo, né? E eu vejo, me dou conta assim, eu me lembro também de momentos onde muitas vezes, vamos dizer, muitas vezes não, graças a Deus eu sou bem saudável, mas se eu tava gripada, se eu tinha algum problema, alguma coisa, as pessoas diziam, tu gripada? Tipo assim, não, você tem que estar bem, você tem que cuidar,
né? Então parece que os cuidadores nunca podem ser cuidados ou ter tempo, ou quem mais é cuidado pelo cuidador é o que menos, muitas vezes, cuida o cuidador, né? Então a única pessoa que você pode realmente salvar, ou deveria salvar, é você mesma. Então eu não vou te tirar a ideia de ser boa samaritana, mas eu vou seguir nessa live para te explicar algumas coisas a mais. Daí talvez você entenda algumas coisas a mais. Oi, Ivete, seja bem-vinda também. Por que que minha câmera não aparece? Que coisa mais feia. Bom, vamos lá. Então vamos lá. O que também nos torna muito cuidadora dos outros, tá? Que essa é uma outra questão, vou passar bem rápido por ela, porque ela para mim não é o centro, mas ela explica muito da tua situação, Adriana, da situação da maioria das mães, né? Ser mãe é querer salvar o mundo. Isso tudo é um resumo, tá? Teria muita coisa escrita, mas eu achei que ia delongar demais a live. Mas assim, ser mãe é sentir eternamente que você não tá dando o suficiente. E isso eu acho que todas as mães sentem, mas eu vejo que as mães de antigamente, como minha mãe, a minha avó e tudo mais, como elas tinham mais filhos e tudo, não tinha como pensar o suficiente, era tipo assim, o que ela podia dar para todo mundo mais ou menos por igual, né? Como a gente tem menos filhos, a gente tem 1, 2 filhos, 3 filhos no máximo, a gente concentra muita tensão também, e uma sensação de insuficiência nesse número pequeno. Né? A gente está muito disponível para eles, a gente está muito para lá e a gente deixa eles até meio, vou chamar assim, preguiçosos, porque na verdade quando tu tem um monte de irmão, eu tive 8 irmãos, né? Somos 9 filhos. Tem o sorteio do bife. Se você não tá na hora do almoço, você não vai ganhar o bife bom. Se você não isso ou não aquilo, não vai ter isso ou aquilo. Não é que nem agora que, tipo assim, a comida era igual para todo mundo, né? Não queria, não comia. Hoje não, hoje a gente faz a comida que o filho gosta, que a filha gosta, faz isso, faz aquilo, e ainda tem a sensação de que não tá dando o suficiente, o que é um processo nosso, uma dificuldade nossa, né? Não tem a ver com a criança, a gente até mal acostuma a criança. A mesma forma, ser mãe é ficar agoniada com as opções, né? O que eu vou oferecer, o que eu vou dar. Que era outra coisa que tinha muito menos, né? Não tinha tanto, primeiro não tinha tanta informação, quando eu era pequena, recém tinha começado a TV, né? Claro, não tenho idade, né? Tenho 54. Mas era uma coisa assim, hoje você tem TV que estimula vários brinquedos e datas e não sei o que lá, tem celular, né? Tem propaganda, tem tudo estimula querer mais, né? Então a criança tem muita opção, os pais têm muita opção e isso dá mais agonia, né? Por exemplo, se ir a 3 supermercados diferentes para ver aquela coisa, ou lojas, para ver aquela coisa que o filho quer, que o filho gosta e tudo mais, né? Quantas mães fazem isso hoje? Eu acho que antigamente a gente não tinha nem tempo, nem dinheiro. Lembra da época da inflação? Quem é da minha idade sabe que se viveu por inflação alta, não é que não tem agora, mas é muito menor. Se viveu com inflação alta por muito tempo. E isso era um problema, vamos chamar assim, né? Então, eu acho que é complicado você, como é que eu vou dizer, tá no meio dessas opções todas, seja de supermercado, seja de coisas para dar e tudo mais, e não se sentir até culpada. E as crianças jogam com isso, né? As crianças dizem, todo mundo da minha classe tem, todo mundo tem, só eu que não, né? Tem esses jogos que as crianças fazem que são danadas, né? Ser mãe é sentir sofrimento de outra mãe. Isso é uma coisa bem verdadeira. Quando eu não tinha filhos e eu vi uma cena de presídio lá com revolta de presídio, revolta lá da casa e da fase disso, daquilo, né? Eu olhava e dizia assim, o que tinha um monte de mãe chorando na rua lá, e eu dizia, o que essas mulheres estão fazendo, essas criaturas tudo lá, mataram, que fizeram isso, por que elas estão sofrendo? Eu não conseguia entender, até ter filho. Graças a Deus meu filho é ótimo, mas eu acho que se meu filho por acaso fosse para a prisão, eu ia ficar lá do lado de fora também, né? Porque a gente acaba se sentindo muito responsável por eles e por tudo que acontece com eles. Então, hoje quando eu vejo uma mãe que perdeu uma criança, uma mãe que está sofrendo por seu filho, uma criança doente, coisa assim, eu sinto hoje, né? Que antes a gente não sentia tanto. Quer dizer, antes de ter filho, né? Antes de ter essa consciência de amor incondicional.
A mãe é aprender a sentir respeito, né? Porque a gente começa a se dar conta do mundo, das pessoas, dos afetos, né? Sendo mãe. A maioria, né? Eu vou dizer assim. Ser mãe é aprender a ter mãe é ter experiência surreal de olhar nos olhos do seu filho e enxergar os seus. Como a gente tem espelhos nos filhos da gente, como eles mostram pra gente. E o problema é exatamente esse. Por exemplo, meu filho é de responder bastante, assim como eu. Meu filho detesta a injustiça, assim como eu. Então eu vejo coisas, digamos, de ele falar, reclamar ou qualquer coisa do gênero, e eu me vejo pequena ali assim, fazendo a mesma coisa. Até eu acho que ele é melhor que eu, é mais santo que eu. A mãe é voar e cair no chão, quer dizer, a gente fica super feliz com coisas que acontecem com os filhos, que eles estão vivenciando e tudo mais, e ao mesmo tempo é um tombo, se eles sofrem, se eles se machucam, então um subir e descer, né? A mãe é entender que o que os pais significaram. Eu acho que isso para mim foi grandes lições de coisas que o pai falava, de coisas que a mãe falava, e que eu dizia, não é assim, tipo, é fase, tipo, você vai entender quando crescer, frases, clichês e coisas do gênero que eles traziam pra gente e que hoje também uso, né? E que é muito louco, porque a gente acaba só entendendo os pais uma vez que a gente é, né? Da mesma forma que sentir a necessidade enorme, né? Mãe é sentir necessidade enorme de tudo, tá? A gente precisa de atenção, mas ao mesmo tempo a gente tem uma necessidade de dar atenção. A gente necessita de ser amado, respeitado, e a gente faz isso mais do que realmente exige. Eu acho que antigamente os pais estavam mais preocupados em ter respeito e não preocupados em ser amados, porque eles tinham uma tarefa de criar bem os filhos. Hoje os pais estão preocupados em ser amados e não respeitados, porque parece que a tarefa deles é ser amado e não respeitado. Parece que tudo que eles fazem é para ser amado, para deixar feliz os filhos e não gerar nenhum tipo de frustração. E aí quando você não gera nenhum tipo de frustração, você está estragando o filho. Então é complicado, a gente tem uma necessidade enorme de tudo, de entender, de manual e tudo mais, e vai lidando, e vai aprendendo mesmo, não sabendo como, né? Mãe é questionar seu ceticismo, porque a gente começa, se a gente não acredita em Deus, daqui um pouco acreditar, se a gente acredita em Deus, daqui um pouco a gente começa a duvidar, porque na verdade a gente começa a questionar o mundo, as misérias do mundo, porque a gente começa a se preocupar com o futuro dos filhos, com a segurança dos filhos, né? É muitas vezes ficar frustrada com as coisas pequenas, né? E são pequenas, são coisas tipo, não era o que eu queria, é o que aconteceu, é o que tinha para acontecer, né? Mas mãe é entender. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa entender de alguma forma. Então, assim, eu vou passar para a próxima etapa, que é aonde eu quero chegar, né, nesse assunto todo. Deixa eu só ver quem tá chegando aí. A Edna Costa, boa noite. Então, que bom que tu tá acompanhando, Adriana. Então, o que é importante... Deixa eu só ver se tinha mais alguma coisa de comentário. Não. O que é a live hoje em si, tá? A gente não vai poder salvar a vida dos outros, esse é o comentário que eu coloquei na live e tudo mais, mas, basicamente, o que gera tudo isso e o que você tá vivendo hoje, Adriana, e pessoas como você, é estresse, tá? E a pessoa estressada, para você ter uma noção, 50% dos adultos sofrem um efeito adverso da saúde devido ao estresse. Na verdade, cientificamente foi estudado, né, que 75 a 90% de todas as visitas ao médico, o estresse, né, está ligado a está ligado ao estresse, né? Desculpe, deixa eu falar de novo. As doenças relacionadas com estresse representam 75 a 90% de todas as visitas ao médico. E o estresse está ligado a 6 principais causas de doenças de morte: cardíaca, de cancro, que é câncer, doenças pulmonares, acidentes, cirrose de fígado e suicídio. Então, o estresse, ele está muito mais presente do que a gente imagina. E assim, eu vou te dizer, eu vou falar algumas características, no caso, da onde vem, né, sinais e sintomas do estresse, e vou falar também origens do estresse, para você entender como a gente se encaixa nisso. Então, sintomas, para vocês terem uma noção, quando a gente está estressado, o que a gente pode estar sentindo, tá? Alteração de apetite e peso,
né? Algumas pessoas, não, é por causa da idade, não, é por causa de hormônio, tudo, mas apetite e peso, você secreta cortisol e você vai engordar na barriga. Então a gente vai ver aquelas pessoas muitas vezes que braço e perna são normais, são bons, e tem uma pança mesmo, uma barriga mesmo. E isso tem a ver com o estresse, por não dormir bem e tudo mais. Diminuição de concentração e problemas de memória tem a ver com estresse. Depressão e alterações de humor, principalmente a distimia, que é um tipo de depressão. A distimia ela não é uma tristeza, ela é um mau humor. Você reclama, nada tá bom, você acha que você mesmo está muito chata, isso é distimia, que é um tipo de depressão que muitas vezes não é reconhecido como depressão. E o tratamento é de depressão. Depressão, alterações de humor, já falei, problemas digestivos, quer dizer, dor de estômago, úlcera, colite, constipação, a diarreia, todos esses problemas digestivos, né? Até porque a gente, quando está mais estressado, a gente saliva mais, porque a gente está pensando no milhão, está salivando, e isso deixa muito ácido o estômago. Toda a digestão vai ter mais problemas, né? Ou vai ressecar, ou vai ter gás, ou vai ter diarreia, vai ter algum processo digestivo. A exacerbação da asma ou artrite, né? Algumas pessoas podem ter asma, não necessariamente é o estresse que causa a asma, mas ela poderia ter um processo muito simples, muito calmo e fica pior por causa do estresse, né? Fadiga, também cansaço, né? Dores de cabeça, pressão arterial alta, deficiência imunitária, aumento de risco de infecção ou várias doenças, né? Infertilidade, insônia, né? Perda de sono ou sono demais também às vezes, mas normalmente é perda de sono. Perda de libido, né? De tesão, inclusive pela vida, né? Tensão muscular, nervosismo, ansiedade, irritabilidade, doenças de pele, né? Eczema, urticária, essas coisas todas podem aparecer. Quais são os fatores de risco? O que nos leva ao processo de estresse? Que eu acho que precisa ser bem entendido, porque muita gente, assim, realmente acontece. É diagnosticado, é colocado, por estatística, 3 causas básicas de estresse, que pode ser mudança de casa de emprego, coisa assim, mudanças, separações e morte. Essas 3 normalmente vão levar ao estresse, tá? Às vezes as pessoas têm as 3 coisas. Mas eu trouxe aqui uma lista de várias possibilidades, né? Quase todos os aspectos da vida. Desde o tempo de trabalho, ao trânsito, as relações familiares, podem causar estresse, dependendo de como você reage a esses eventos. Né? Até porque se você está mais estressada, mais estresse você vai ter, né? Porque quando a gente está estressado, a gente já não recebe as coisas bem, a gente já não lida com as coisas bem. E aí a gente tem que cuidar com café, Coca-Cola, essas coisas que geram mais eletricidade, ansiedade, coisas do gênero. Mas o que a gente percebe assim que são causadores de estresse, né? Ser vítima de crime, pode ser assalto, pode ser arrombamento da casa, estar num acidente, qualquer tipo de acidente, doença ou morte de um ente querido, separação, exigências familiares e desentendimentos, preocupações financeiras e impostos, festas e eventos especiais, né? Uma pessoa tá noivas, por exemplo, planejando casamento, são super estressadas, né? Como o noivo não tá preocupado com o casamento nem nada, tá ele calminho na festa, aproveitando a festa e bebendo. Preocupações relacionadas com a casa, tais como reformas traz bastante estresse, compras ou vender a casa, mudar de casa, trabalho novo, ou perda de trabalho, recomendações dietéticas. Essas são causas comuns ao estresse, tá? E a maioria de nós sofre com muitas delas. E o problema é o seguinte, às vezes a gente sofre um estresse por uma delas e depois tem dificuldade de recuperar, porque a vida não para, né? A vida não tá ali para dizer, agora tem intervalo. Não tem, né? Só segue. Difícil é saber como parar de ajudar, tá? Já falo sobre isso, Adriana. Aparecida, seja bem-vinda para você. Oi, para você também. Então, assim, uma das coisas que ajuda no caso de estresse é beber muita água, chá de ervas calmantes, né? Contendo camomila, erva cidreira, passiflora. Dieta rica em hidratos de carbono de baixo índice glicêmico, tá? Como tipo cereais integrais, arroz integral, as coisas integrais, ou batata doce, por exemplo, legumes, frutas, verduras. Esses alimentos fornecem
Esses alimentos fornecem nutrientes essenciais que são necessários para ajudar o corpo a lidar com o estresse, certo? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho das maneiras de aliviar o estresse em um minuto, mas eu vou dar uma paradinha para falar sobre o teu comentário, que é como parar de ajudar. A questão do parar de ajudar é, em primeiro lugar, você realmente avaliar, Adriana, por que que você tem que fazer tudo por todos. Adriana, eu, todo mundo, né? Por que que a gente precisa ser o provedor, precisa ser o cuidador, precisa estar sempre presente, precisa ser o forte? Ser forte todo o tempo cansa e cansa muito, né? Então, como que você pode se autoavaliar no sentido assim... Eu vou dar alguns exercícios, tá? Por exemplo, seja de manhã ao acordar, qual é a primeira coisa que você faz? Para você, olhar o telefone para os outros, né? O que você faz para você? Você se espreguiça? Você respira um pouco mais? Você, sei lá, pensa no como é que vai ser teu dia de uma forma positiva? A única forma de parar de cuidar só dos outros é criar o hábito de se cuidar. É criar o hábito de ter tempo para você. Então, de manhã cedo, fazer um intervalo no dia para alguma coisa que você precisa. Eu vou comentar sobre algumas coisas sobre o estresse, mas todos esses comentários sobre o estresse funcionam para você cuidar de você, porque essa foi a ideia que eu casei os dois assuntos, que é, em vez de só, sei lá, trazer um motivo pelo qual você está em estresse, é trazer o que eu posso fazer, né, com esse estresse. Então, essas dicas são dicas para você cuidar de você e que você faça isso várias vezes ao dia. Uma outra técnica, uma outra coisa, porque nesse sentido você vai se ajudar mais, você vai, como é que eu posso dizer, criar o hábito de se cuidar, e criando o hábito de se cuidar, você ensina os outros que você precisa de cuidado. Seria assim, não, só um pouquinho, eu que preciso relaxar, ou eu preciso tomar um chazinho, ou eu preciso de uma água. Ah, o que que aconteceu? Não, tô cuidando de mim. Então as pessoas começam a ver que você gosta de chá. Então elas já sabem até o que dar de presente, elas vão te dar chá. Ou comprei flores. Ah, tu ganha flores? Tem uma data especial? Não, eu que sou especial. Ah, ela gosta de flores, então vou dar flores. Então a gente, na verdade, quando a gente começa a se cuidar, se presentear, a gente está ensinando os outros que a gente não só gosta disso, quer isso, e eles têm ideias do que como nos presentear, porque senão eles dão uma coisa para casa. Não, vou dar uma panela nova para ela. Né? Então, muitas vezes os filhos fazem isso, porque a mãe ensina que ela tá o quê? Lavando roupa, cozinhando, isso e aquilo. Então, eu vou dar uma máquina de lavar. Não é para ela, é para ajudar ela, é com carinho, mas a mãe nunca mostrou outras coisas que eu gostava. Então, como é que você presenteia? Você presenteia uma coisa pessoal para ela, você presenteia uma coisa para ajudar no serviço da casa. Né? O marido, os filhos, os amigos fazem isso. Só quando você começa a se cuidar é que os outros começam a ver que você não só gosta de cuidados, tem cuidados, mas você começa a dar ideias de que coisas que você gosta para ganhar um presente que você goste realmente, né? Sei lá, eu vou comprar, não, esse chocolate é para mãe, ou esse vestido é para mãe, ou entende? Por quê? Porque a mãe merece. Quando você começa a mudar o hábito, seu hábito primeiro, você então começa a mudar o outro. Não é você cuidando do outro, cuidando do outro, cuidando do outro, que o outro descobre que você gosta. Não, não tem a menor ideia. Porque ele virou o centro e você está sempre em segundo lugar. Então, é você quem tem que fazer uma escolha diferenciada na sua vida para ter retornos diferenciados. Certo? Deixa eu ver os comentários. Tiraram tempo para você. Exatamente isso, Adriana. Mas vamos lá. Então, fechar os olhos e respirar fundo. Mesmo de manhã que você recém estava de olho fechado, mas de uma forma consciente agora. Vê se, sabe, aproveita que o teu corpo ainda está relaxado, se espreguiça, é como se você estivesse começando, como você não, você está começando o dia, mas você precisa começar o dia diferente do que você costuma, que tem que acordar fulano, tem que vestir ciclano, tem que fazer o café da manhã, tem que, sabe, às vezes a gente precisa de um momento, né, mas isso a qualquer momento do dia também é bom para o estresse, né, faça um lanche. Muitas vezes a gente está bem enlouquecida e comer alguma coisa é bom, mas não é comer em quantidade, não é comer um monte de doce. É daqui a pouco comer uma fruta, é daqui a pouco fazer uma coisa assim, porque quando a gente come, a energia no sentido de circulação de sangue, tudo vai para a digestão, então de certa forma baixa um pouco da cabeça, né? Mas se você se empanturrar, você vai ficar empanturrado o dia todo, então a ideia
fazer um lanche, uma coisa leve, uma coisa para tirar um pouco da ansiedade. Mas, claro, não se substitua. Tipo assim, tem muita gente que tá ansioso e daí começa a comer, e daí vai comer muito e vai engordar muito. Não, é alguma coisa saudável, né? Só para dar um break, né? Isso poderia ser só um chá, por exemplo, se você tá em dieta. Um chá sem açúcar, né? Tome um copo d'água. Água é uma coisa muito boa para a parte emocional, para você limpar o organismo de toxinas, sejam emocionais, físicas, químicas, hormônios, tudo, né? Então, água é importante, muito importante você colocar na sua vida como hábito e principalmente um hábito para baixar o estresse, tá? Fale com alguém. É importante falar com pessoas, às vezes não é nem sobre o assunto que está gerando estresse, é falar simplesmente, é se comunicar. A gente é um ser social e precisa de comunicação. Então, simplesmente pode ser ligando, pode ser mandando mensagem, alguma coisa assim. Manter o contato com outras pessoas, que não são aquelas que a gente atende, né? Em outras palavras, ter uma vida social que não seja só ser mãe e esposa, né? Ser amiga também, né? Ter amigos também, ir numa academia, ir, sei lá, caminhar na rua, mas ter um espaço para você, né? Lave as mãos, parece engraçado isso, né? Mais tarde vai ter que tomar banho também, mas às vezes a gente não tem tempo, a gente tá no trabalho, a gente tá num lugar diferente, a gente foi no médico, teve uma notícia ruim, ou na escola do filho. Então, ir lavar a mão e principalmente lavar o pulso ajuda muito o processo de circulação, baixar a pressão, baixar o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, que faz com que você dê uma acalmada, porque às vezes a gente está precisando disso, exatamente dar uma acalmada. Então, é uma forma, né? Ouça sua música favorita. Às vezes é importante a gente ter um playlist no telefone ou em casa, que você vai botar aquela música ancora uma coisa boa, né? A gente se sente bem, a gente cantarola, ou a gente dança, ou a gente simplesmente respira, mesmo que seja uma clássica. Que você simplesmente tem um break energético, né? Existe todo o processo de musicoterapia. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver música para isso, música para aquilo. Se vocês procurarem no YouTube, vai ter até as imagens bonitas, música para relaxar, para dormir profundamente, 538 watts, que é para vibração do coração. Então, assim, se dê conta de, às vezes, usar a música como um instrumento curativo, porque ela é, né? Ela é muito boa. Procure animais fofos no Google, parece besta isso, né? Mas existem estudos que ficar olhando gatinho, cachorrinho, coisinhas engraçadas, porque vai estimular a nossa criança, né? Que não só é criativa, mas ela desenrola todo o processo de estresse com muito mais resiliência. A criança tem adaptabilidade, né? Ela se adapta fácil e, portanto, se você ver coisas que são completamente fora do que você estava pensando e tudo mais, mas que são boas. Poderia ser um rio, poderia ser a imagem de um lugar que tu já foi e que gosta, né? Mas normalmente ver animais fofinhos no Google pode ajudar bastante, tá? Meio louco, mas é verdade. Desligar o celular, ou pelo menos botar no silencioso para não ficar no bip, bip, bip de mensagem. Eu procuro não ter muito grupo no WhatsApp, realmente são poucos o que eu tenho, bem poucos. Eu tenho um que às vezes eu fico questionando se eu vou continuar nele ou não, que são de amigos, mas sai. Por um lado é legal que sai um monte de besteira, por outro lado é tipo a qualquer hora do dia ou da noite tem um monte de besteira. Então eu deixo no silencioso mesmo, muitas vezes eu não vejo as mensagens, porque a gente precisa ser um pouco seletivo, e quando tu tá estressado, o celular muitas vezes vai te estressar, então deixa desligado, deixa no silencioso pelo menos, tá? Pense positivo. Não é só no sentido, o dia é lindo, não é coisas falsas, mas eu poderia botar, seja grato, mas o pense positivo pense de uma forma mais positiva, mais aberta para possibilidades, né? Faça uma massagem, pode ser uma automassagem, pode ser uma massagem no teu pescoço, nos braços, nas pernas, passar um creme no teu corpo. Todas essas coisas são cuidados com você. Tá? Tem mais ainda, né? A lista é grande, por isso que eu tô falando rapidinho de cada uma delas, porque, na verdade, a gente precisa começar a criar hábitos de pequenos cuidados, não precisa ser um enorme cuidado, mas pequenos cuidados, né? Por exemplo, controle a respiração, né? No sentido de não é só respirar fundo,
né? Mas controlar mesmo, né? Se dá conta que você está respirando até o diafragma, né? Que está mexendo a barriga. E uma coisa que é importante, já falei em outras lives, quando a gente respira só na parte de cima, no peito, você tá ligado o sistema simpático, que é aquele que é para lutar, né? Brigar ou sair correndo. E o simpático é de sobrevivência mesmo. Então, quando a respiração é curta, a tendência, e a maioria das pessoas faz uma respiração curta, que é só na área de pulmão mesmo, aqui em cima, elas têm ansiedade, elas têm pressão alta. Existem estudos, e eu já vi na prática, grupos de monitoramento que a gente tinha, de que fazer essas pessoas criarem o hábito de respirar até a barriga, porque daí vai ativar o sistema parasimpático, que é aquele que te faz relaxar e te faz dormir. Essas pessoas pararam de tomar remédio, muitas estavam fazendo, claro, né, a respiração controlada, se dá conta de respirar profundamente. E aí você me pergunta, né, Adriana, como que eu paro de cuidar dos outros? Cuidando de você. Então, se você começar a respirar, se você começar a fazer isso, é tão mais fácil dizer não, sabe? Quando eu digo assim, deixa eu pensar, não, eu tenho um monte de coisa para fazer, não vou poder fazer isso para você. Ou tipo assim, não, quem tá precisando de ajuda sou eu. Mas a única forma de você fazer isso com alguém que você está acostumado a atender, é quando você dá paradas, seja para respirar, seja para lavar a mão, seja para tomar uma água. Se você não dá uma parada, você simplesmente é mais fácil do que explicar para alguém o que tem que ser feito, é mais fácil, mais rápido do que alguém resmungar para a gente fazer e acumular milhões de atividades, né? E ainda assim não é bom o suficiente, porque claro, a gente vai fazer correndo, a gente não vai fazer tão bem quanto poderia. Nem tão feliz quanto a gente gostaria. E aí as pessoas vão reclamar, por que tá com essa cara? Você sempre reclama, você entende? Então, às vezes, a gente precisa respirar fundo, beber um copo d'água, fazer pausas, né? Para que a gente possa aprender a dizer não. Que a gente possa dizer agora não, talvez mais tarde, mas não estar sempre de prontidão para atender tudo, todos, todo o tempo. Tomar banho relaxante, né? Se tiver banheira, melhor, é claro, mas se não tiver, com uma esponja, esfregar a pele e tudo mais, para aquele tempo para você, né? Eu já tive épocas de muita agitação, de muito trabalho, e banho sempre foi uma coisa que era o meu tempo. Nunca foi banhos muito demorados, mas era tipo para mim, né? Esfrega, esponja e lava a cabeça, ou se não lavar todos os dias, eu não lavo todos os dias, mas que se você tenha o seu tempo, que pelo menos seja no banho, né? E aprender a ensinar isso para a família de ser respeitado. Deixa eu só ver como é que estão os comentários. Sim, desacelerar. Bem isso, Adriana. E vamos que vamos. Veja sempre o lado positivo das coisas, eu já tinha falado. Não, peraí. Eu já tinha falado, sim, isso. Então tá repetido aqui. Poder da música relaxante, sempre o lado positivo das coisas. Praticar exercícios, qualquer exercício, tá? Não tô falando de ginástica, pode ser natação, mas estou dizendo caminhada. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tá chovendo lá fora? Sobe dessa escada do edifício do vizinho, então. Vai visitar a amiga, em vez de subir de elevador, vai de escada. Exercícios são extremamente importantes para que você movimente todo o processo do corpo, né? De toxinas e tudo mais. Então, um mínimo de exercício é importante, um mínimo que seja. Comer alimentos certos, eu vou falar um pouco, eu já falei, aliás, um pouquinho dos alimentos, né? Mas também, entre os alimentos, além de água também, chás, calmantes e tudo mais é bastante importante. Descansar e não desistir, né? Às vezes a gente está precisando só dar uma descansada, não desistir, não fazer mais nada, é só dar uma descansada. Eu acho que isso para as pessoas que atendem muitos outros é uma das coisas mais difíceis de fazer, é descansar. Tipo, não vou fazer nada. Me lembro da Gabriela, Marília Gabriela, que fazia entrevistas e tudo mais. Uma vez ela sendo entrevistada, perguntava para ela o que tu gosta de fazer. Ela dizia, eu gosto de fazer nada, nem pensar, eu gosto de fazer nada. Então, às vezes a gente tem que ter um momento de fazer nada. Tem um curso que eu fiz com o Dean Grazioni, que é um empresário super famoso, não sei o que, nos Estados Unidos, e o Jim Grazioni, ele tem uma lista do não fazer. A gente tem que construir listas do que a gente não deve fazer. Então, ele diz que tem muita coisa inútil que a gente faz, e é verdade, seja por telefone, seja videozinho, seja, sei lá, fazer coisas que nunca vão ser reconhecidas,
e que desperdiçam a nossa energia, o nosso tempo e nos causam mais estresse, porque a gente fica com menos tempo de fazer tudo o resto. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mudei bastante, eu era daquelas de tipo quase faxinar a casa todos os dias. E hoje não, hoje eu limpo a casa, mas assim, tipo, essa semana eu faço isso, não todos os dias, todas as semanas, mas não todos os dias. Porque antes era tipo, quase que todos os dias passar o aspirador de pó, quase todos os dias lavar o banheiro ou coisa do gênero, né? Não, eu lavo, eu limpo o banheiro, mas assim, uma boa limpeza não é todos os dias. Porque na verdade é um processo que você gasta o tempo e que daqui 5 minutos vai precisar fazer de novo, se tu parar pra olhar mesmo, né? Investir em calmantes naturais, isso significa não só os chás, né, mas as frutas são muito importantes, as amêndoas de maneira geral, né, amêndoas no sentido de nuts, pode ser castanhas e coisas do gênero, são muito boas para o cérebro, né, então às vezes em vez de ficar comendo, sei lá, um salgadinho, pegar uma castanha e ter isso na bolsa, porque às vezes a gente precisa ruminar coisas, em vez de ficar tensionando aqui para ficar depois batendo os dentes de noite, às vezes basta morder umas nozes, morder umas castanhas, né? Que é bom. Fazer terapia, né? E existem vários tipos de terapia, não precisa ser só com um terapeuta profissional pagando, coisa parecida, mas existem grupos de apoio, existem formas terapêuticas, sei lá, plantar, yoga, tem várias coisas que às vezes são possibilidades de você fazer olhando um vídeo, né? Acompanhando um vídeo, por exemplo. Então, às vezes, a gente precisa criar espaços para essas coisas, né? E aí, seguimos a nossa lista, porque a lista é grande, mas eu não quero ficar até muito tarde. Então, vamos lá. Administrar melhor o tempo. Isso significa fazer escolha. E uma das melhores formas de administrar o tempo é você definir na noite anterior 3 coisas que são importantes de fazer no outro dia. Mas entenda, 3 coisas possíveis de fazer no outro dia. Não é tipo, tem que comprar uma casa, um carro e viajar. Não dá para fazer isso. Não se programe coisas impossíveis. Coisas possíveis. Eu preciso, sei lá, fazer um orçamento de uma casa. Eu preciso ligar para tal pessoa, coisas que são importantes, 3 por dia, imagine em 365 dias, quantas você vai ter resolvido. Então pense em 3 coisas no dia anterior e procure fazer elas ainda de manhã, que vai fazer bastante diferença no seu tempo. Identifique suas fontes de estresse. O que mais te gera estresse? Isso é uma das coisas muito importantes, porque tem muita coisa que a gente faz e gosta de fazer. Eu, por exemplo, se eu tô mais braba ou coisa parecida, fazer faxina é uma coisa que me acalma pra caramba. Esfrego uma roupa, esfrego um chão bem pra caramba. Por quê? Porque eu tô com muita energia, então me faz bem, não me causa estresse. Agora, ficar toda hora limpando, tem alguém sujando, aí isso me causa estresse, aí eu vou reclamar, né? Então, busque quais são as fontes de estresse, porque onde você conseguir cortar elas é menos estresse, né? Elimine obrigações desnecessárias, né? Seja da casa, das compras, sabe? O que é obrigação e não é necessário, você não tem que fazer. Você estava fazendo até agora porque você queria, mas vê o que você tem mais prazer de fazer também, né? Faça escolhas, né? A procrastinação é uma das coisas que, na verdade, é um conflito exatamente com as obrigações desnecessárias, né? Por quê? Porque a gente tem coisas que tem que fazer e como a gente começa a fazer outras, a gente faz justamente outras que são mais fáceis e nos causam maior prazer e fica procrastinando e depois tem que fazer tudo correndo, né? Então, seja eliminar o que não vale a pena, e fazer, né, tipo, parar com o soneca do celular, essas coisas, porque na verdade vai juntar tudo, vai ficar atrasada, não vai dormir direito mesmo. Então, são coisas que a gente precisa aprender, né? E aí vem a próxima, né, que é a organização, porque a desorganização gera estresse pra caramba. E a organização não precisa ser tudo todo o tempo, né? Mas, como eu digo, separa as coisas pelos dias das semanas que você vai fazer. Coloca também responsabilidades nas outras pessoas, né? E não fica depois cobrando, simplesmente mostra, não foi feito, não vou fazer, né? Controle, também cuidado, seja atraso e o controle vão vir muito juntos, porque se você está sempre atrasado, porque já começou colocando soneca e tudo mais, você vai ter que pensar o que está te atrasando.
Se é você se boicotando ou se todas as coisas que você tem que salvar antes de poder, sei lá, sair ou fazer alguma coisa. E da mesma forma, muitas pessoas estão atrasadas porque elas têm um excesso de controle sobre tudo que está acontecendo na vida delas. Então, será que tu não está controlando muito? Será que as coisas não têm que ser do seu jeito? E isso vai gerar problema, né? Para você e para todo mundo que está à volta. Múltiplas tarefas. Múltiplas tarefas significa você fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Significa que talvez você não termine todas, não preencha os requisitos do que você gostaria que ficasse as coisas. Então, tente focar mais em uma tarefa de cada vez que vai ser mais bem feito. E você tem que saber que você não vale por 20, você precisa valer por uma pessoa e fazer por uma pessoa, né? Porque eu acho que isso é um dos costumes mais difíceis que a gente tem, principalmente como mulher, né? O homem, eu vejo ele muito mais objetivo, ele consegue ir num shopping para comprar um par de meia, e mesmo que tenha várias coisas em oferta, ele nem vai olhar. A mulher vai para comprar um par de meia e olha tudo, dá uma passadinha no supermercado, olha as vitrines. Então, essa coisa da mulher fazer muita coisa ao mesmo tempo é o que gera muito estresse para ela. A mulher é muito mais... Homem se estressa, mas é mais financeiramente. Mulher se estressa por várias coisas, porque ela tá demandando no cérebro dela pra caramba, né? Você tem uma piada sobre isso. Elimine os sanguessugas de energia. Tem muita gente deitada e tem muita gente que vai realmente se deitar nas tuas costas. E aí você tem que cuidar. Se você vai bancar o anjinho, boazinha para todo mundo, vai cuidar de você. Mas é melhor eliminar os sanguessugas. Pelo menos dá limite para eles, né? Evite as pessoas difíceis, mesmo sendo familiar, né? Procura ver, porque a gente andando com muita gente negativa é complicado. Né? A live de hoje ia ser sobre pessoas tóxicas, eu mudei em função até da Adriana, mas ainda vou falar sobre isso, sobre pessoas tóxicas. E simplifique a sua vida, porque quanto mais você simplificar, melhor é. Então, uma das coisas que eu tô indo para o encerramento, quero falar mais algumas coisas mais livre agora, de todo o texto, né? Em breve, quando tudo estiver bem, você ficará feliz por não ter desistido, tá? Grava bem isso. Em breve, quando tudo estiver bem, você ficará feliz por não ter desistido. Tem uma coisa aqui. Tá faltando um pedacinho aqui, assim, da mensagem. Mas eu já falo esse pedacinho. Deixa eu só colocar aqui assim. O pedacinho que tava faltando é plante amor, porque a gente merece e o mundo precisa, certo? Mas aí, voltando, né, ao tema e todas as coisas, deixa eu até ver os comentários aqui assim. Sem desacelerar, ela amava cozinhar, mas ao ser cobrada já não mais mesmo significado, já não tem mais provavelmente o mesmo significado. Era me conectar com a minha avó, era feliz cozinhando. Adriana, cozinha para você, cozinha doce, cozinha bolo, que tu quiser. Cozinha para você, não para os outros. Para os outros sempre vai ter gente que gosta e tem gente que não gosta, então não vale a pena. A Edna, qual a melhor fruta? Edna, agora vai começar a época de morango, né? Que é calor. Morango é muito bom para muita coisa, para melatonina e tudo mais. A melancia, porque tem bastante água. A pitanga é muito bom. Aqui se usa muito a amora para tudo, até para chá, né? Uma amora diferente. Mas a amora no Brasil é muito boa também. A Liz. Hi, Lisa. Big kiss for you and for Paul. Elizabeth, boa noite, Brasil. Seja bem-vinda, Elizabeth. Então, indo para os encerramentos dessa live, o que eu queria colocar é que essa coisa de a gente querer salvar as pessoas, no sentido de cuidar das pessoas, é um pedido de afeto, de ser cuidado. Então, às vezes, a gente vai precisar criar coragem de não só aprender a se cuidar, que nem eu falei antes, né? E dei essas 30 possibilidades de autocuidado, que é quando você começa a se cuidar, é que você tá não só criando um novo hábito, mas ensinando para as pessoas que você precisa de tempo, cuidado, intervalo,
uma boa comida, um bom cuidado. Mas também você está criando hábitos, está ensinando, e você também tem um retorno maior porque as pessoas sabem como te cuidar, ou o que você gosta. Então, por exemplo, a Adriana falou, eu cozinhava, mas as pessoas não gostavam, não sei o que lá. Bom, o que tu cozinha que você gosta e que você vai comer? Não precisa nem convidar os outros. Aí as pessoas vão dizer, tá comendo sozinha, tá não sei o que, tá lá. Sim, não quero reclamação hoje. Sim, é pra mim, eu mereço. Trabalhei pra caramba. A gente precisa sair da sensação, principalmente as mulheres, de sensação de culpa por se cuidar, sensação de culpa porque não tá sendo a mãe, sei lá, da novela ou da história infantil. Olha, nem a da novela, nem da história infantil é muito boa. Então, assim, a gente tem uma idealização de mãe. Eu me lembro o ano passado, 2018, no Dia das Mães, o segundo domingo, né, de maio, eu fiz uma live sobre a maternagem. E para fazer essa live eu tinha estudado sobre a questão da mãe, né? E a mãe antigamente, as mães, pelo menos as ricas, mas até algumas pobres, elas não podiam nem amamentar. Essa criança era cuidada pela ama de leite, né? Que era para os peitos não cair, não sei o que lá. A mãe não amamentava, era a mãe de leite, né? A ama de leite. E era até para ela não sentir muito a questão de se a criança morria, isso, aquilo outro. Então, a maternagem mudou muito. Gente, a gente virou mãe escrava, a gente trabalha fora, trabalha em casa, ainda não, nem você mesmo como é que eu vou dizer, se respeita no sentido de dar espaço para você e nem os outros. Isso que é o triste, né? Porque a ideia de mãe perfeita, rainha do lar, a rainha do lar está sustentando a casa. No Brasil, 60% das casas são sustentadas pela mulher, pela mão de obra da mulher e não do homem. Aí os homens ficam reclamando de pensão, isso, aquilo outro. Muitos dos homens não dão pensão e quando dá, eles tentam sonegar o máximo para pagar o mínimo e esqueceram a qualidade de vida dos filhos, por exemplo. Então, assim, as mulheres, as mães estão sobrecarregadas, não estão sabendo sair disso e a ideia hoje da Life é essa. Parem de querer salvar o mundo. Mostrem que vocês têm limites, mostrem que você precisa de espaço, mas é uma coisa que você começa aos poucos, porque a gente não foi ensinado isso. Quando a gente é criança, a gente recebe boneca para cuidar, então a gente já vai aprendendo e sendo treinada pela maternagem. O guri ganha carrinho, skate, um monte de coisa para se tornar livre, né? Para viajar, para querer posses e coisas do gênero. Então, sim, talvez tivesse que se dar bonecas para os meninos brincar também, mas aí tem agora essa questão de, não, um menino é azul, um menino é rosa, que não sei o que o menino vai ser gay, ai, tá uma confusão, essas coisas que são uma coisa ridícula, né? Porque, na verdade, quando a gente era pequeno, a gente brincava com o que tinha, né? Tudo bem que a tendência de menina era boneca e fazer vestidinho, não sei o que lá, e menino era carrinho e tudo mais, mas a gente criava essas coisas, pelo menos a parte criativa a gente não tinha sido roubado, né? Então, assim, se deem conta que às vezes a gente precisa liberar a nossa criança interna, que é dançar malucamente, que é andar numa chuva, que é dormir mais um pouco, que é ficar num canto, sabe? Quer não fazer nada, quer comprar daqui a pouco uma comida pronta e outro dia de repente fazer alguma coisa, ou fazer uma seleção de quem vai fazer o quê. Então a gente precisa um pouco desse espaço e liberdade para fazer sentido, né, na nossa vida, para valer a pena mesmo. Deixa eu ver os comentários agora. Adriana, mãe imaculada. Imaculada, perfeita, né? É o que a maioria tá querendo. Fiz muito sempre por todos. Hoje sei que fiz o que deveria ter feito como mãe e hoje faço muito por mim. Hoje isto me faz bem. Que bom. Que bom, Jade, porque na verdade eu acho que, claro, é uma lição de maturidade. Eu acho que a gente precisa desse amadurecer, que é se cuidar, né? Mas a gente precisa estar bem com isso, que eu acho que às vezes é uma dificuldade para muita gente, né? Tem muita gente que tem dificuldade de estar bem em ser. Eu acho que a palavra não é egoísta, né? A gente fica chamando que é egoísta, né? Porque tá cuidando de si. Na verdade é necessário,
né? Todo mundo, homens, mulheres, inclusive crianças precisam de tempo de ócio, de tempo de criar, de tempo de descansar, todo mundo precisa. Eu não sei qual é a ideia que a maioria acha que a mulher, principalmente a mulher mais velha, não precisa de tempo para ela, né? E aí o que acontece? Algumas mulheres, em desculpa de ter um tempo para elas, elas vão gastar no cabeleireiro, nas lojas, porque é um espaço que é para elas, até que os homens nem gostam de estar junto. E quando elas podiam fazer muita coisa em casa até, não só na questão de estética e tudo mais, mas no sentido de ensinar para o outro que agora é o tempo dela. É o tempo dela, sei lá, de botar uma máscara no rosto, é o tempo dela daqui a pouco de fazer um banho de creme no cabelo. A mulher está com muita dificuldade de mostrar o espaço que ela precisa, né, de criar esse espaço, principalmente a mulher que tem crianças e tudo mais. Eu vejo aqui também na Inglaterra da mesma forma. E a gente tem que parar de salvar todo mundo. A gente tem que parar de salvar. Eu vou encerrando com uma história que eu também já devo ter falado, que é uma história que todo mundo que pegar um avião vai ter, né? Que é aquela da aeromoça mostrando que quando cair as máscaras, por falta de pressão na cabine, vão cair máscaras e você tem que colocar. E você, adulto, tem que colocar primeiro antes de tentar ajudar qualquer pessoa, mesmo que seja uma criança, mesmo que seja seu filho. Você tem que botar a sua máscara primeiro. E eu não sei se você entende por que você tem que colocar a máscara primeiro. Você tem que colocar a máscara primeiro porque vai diminuir a pressão e você não tem tempo de botar mais de uma máscara e depois botar a sua. Então, você coloca a sua e aí salva quantos você quiser. Se você tentar botar a máscara no outro, talvez não dê tempo de botar a máscara no outro, porque a pressão tá diferente. Você não vai conseguir respirar. Então, você não bota a máscara nem no outro, nem você dois morrem. Então, a instrução é: coloque sua máscara primeiro e depois coloque no outro. E outra forma de dizer isso: ame você primeiro para depois amar o outro. Porque se você realmente ama o outro, você vai tirar dele o peso de te fazer feliz. Quando você gosta de você o suficiente, você não precisa do outro. Você pode querer o outro, pode ser bom estar com o outro, mas não há uma dependência e não há uma simbiose, uma relação mais negativa. Eu tô com coceira na garganta. Então, hoje a ideia é essa, né? Em vez de querer salvar todo mundo, salve você mesmo. Cuide de você mesmo. O que tá pegando é estresse. Muita gente tá com estresse. 75 a 90% das pessoas que vão a médico estão vindo com situações ligadas a estresse. Isso é estatístico. E estresse, às vezes, causado por pequenas coisas ou por grandes coisas, não importa o que causa o seu estresse, ele precisa ser visto por você antes de qualquer um. Não existe remédio para estresse, existe remédio para acalmar, para dormir, para isso, para aquilo, mas não vai trabalhar a origem desse estresse, o que causa o estresse. Isso é com você. É você quem precisa fazer alguma coisa por você mesmo. Então, eu espero que você tenha entendido, tenha aproveitado. E se quiser, compartilhe então essa live para pessoas que você acha que precisam se cuidar, que precisam dar um tempo para si mesmas e entender algumas coisas que são boas para elas, tá? Só para voltar a responder, obrigada, Adriana, ela disse que amou. Amora, o suco é ótimo, isso. Elizabeth, muito bom, boa noite. Deixa eu só ver aqui assim. Eu queria falar para quem me perguntou. Eu acho que foi a Elisete que me tinha me perguntado sobre comidas. Mas não vou saber dizer agora quem foi realmente. Eu acho que foi a Elisete. Então, as comidas, assim, ó, os vegetais de maneira geral, tá? E isso não significa batata, né? Vegetais. São muito bons, quanto mais verde melhor, no sentido de energia, de ferro, de tudo mais que você precisa para o sistema digestivo. São muito bons. Mas para estresse, a gente precisa de coisas que muitas vezes vão nos acalmando. Aqui, por exemplo, a gente tem facilidade com cereja. No Brasil, cereja, por exemplo, é só normalmente em compota, coisa parecida, né? A cereja vai secretando devagarinho o açúcar, né? Então, tudo que você puder, de alguma forma, de frutas
verduras, porque as frutas, mesmo as gordas, tipo abacate, a gordura do abacate é muito bom para o cérebro, por exemplo, né? Então, existem várias possibilidades que se tem, só você precisa fazer uma pesquisinha o que para você vai funcionar melhor. Para mim, não comer grandes quantidades, por exemplo, o jejum intermitente, que foi uma das coisas que mais me ajudou, não só a perder peso, mas o sistema digestivo trabalhar melhor, né? Porque isso é muito bom, assim, se você não ficar constipado, essas coisas é muito bom também, né? Então tem vários recursos, a gente se precisar depois me escreve que eu escrevo mais, tá bom? Então um beijo para vocês, um excelente domingo, eu vou ver se então a semana que vem eu falo sobre pessoas tóxicas e como lidar com elas, que era mais ou menos o que estava programado para hoje, mas aí por alguns acontecimentos resolvi trocar o assunto. E espero que tenha beneficiado todos vocês que assistiram e quem vai assistir depois também. Super beijo para vocês e até o próximo domingo, certo? Vamos lá, eu vou fechando agora, então. Beijo, beijo, beijo para vocês. Beijo, Edna, para você também, para você, Adriana, Pivete, Elisete, todo mundo que tá por aí. Beijos. Tchau, tchau.